Agora na Jovem Pan, Ricas. Olá, seja muito bem-vinda ao Ricas, o nosso canal de finanças e investimentos aqui na Jovem Pan Joinville. Eu sou Rayana Borba, jornalista e especialista em investimentos, e hoje eu vou conversar com a Soraya Kerber. Ela é assessora de eventos e cerimonialista. Soraya, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Obrigada, Rayana, obrigada pelo convite. A Soraya veio conversar um pouquinho com a gente para falar qual é a importância de ter uma reserva de emergência. Então, quando começou a pandemia, o último evento que a Soraya fez foi no dia 14 de março, certo? Certo. E desde então, são praticamente 6 meses sem realizar nenhum casamento, nenhuma festa. E aí, como é que ficam as finanças nesse período, Soraya? Teve entrada de dinheiro? Como é que ficou? Então, foi um período de muito aprendizado e tem sido, né? Desde que eu iniciei com a empresa e como empresária, uma das coisas que eu coloquei para mim é que eu sempre precisava, o que eu recebesse do meu cliente, eu precisava ter uma reserva de mais de 50%. Se eu recebesse 100% do meu cliente, eu precisaria reservar mais de 50%. Para justamente algo desse tipo, apesar de que a gente jamais pensaria que aconteceria algo como a gente está vivendo. Então, a minha previsão sempre era para o quê? De repente, no máximo 6 meses, né? Não de uma pandemia, mas de alguma crise. E nessa situação, então, a renda diminuiu de pelo menos 50%. E as despesas também a gente precisou diminuir. Então, a gente precisou fazer vários ajustes na empresa, mas ainda bem que a gente estava preparado. Sim. Senão, seria muito complicado. Então, essa reserva de emergência permitiu que tu continuasse pagando, né? Digamos, dando um suporte para as pessoas que trabalham contigo, mas também suprir as suas necessidades de casa, né? A gente tem água, luz, telefone, supermercado, combustível. São contas básicas com as quais a gente não pode ficar sem pagar, né? Restaurante a gente deixa de ir, aquela blusinha a gente não compra na loja, mas água, luz, não dá para viver sem, né? E agora, tu continuas poupando? Tu tens a reserva da reserva? Como é que tá sendo isso também? Então, como eu iniciei falando do aprendizado, eu entendo que sucesso não é simplesmente você ter dinheiro. Mas sucesso é você ter saúde, você ter uma boa relação com a tua família, tu ter uma boa relação com Deus também, tua fé, poder ter uma relação também de assistencialismo ou de assistência para poder ajudar outras pessoas que estão próximas de ti. E com isso, com essa saúde toda, tu vê que tu consegue poupar sim, sabe? Então agora eu penso assim, que a gente saindo dessa pandemia, a gente aprende muito. Primeiro de que a gente consegue sim, a gente sobrevive. Sim. Então, tô conseguindo poupar e tenho certeza que vou conseguir poupar muito mais, porque 2021 vai ser o ano dos eventos. Muita gente tá ansiosíssima para fazer uma festa, assim como eu, né? Claro, claro. Mas, principalmente, a gente precisou adiar os eventos. Então, a gente vai trabalhar muito. Então, a gente precisa ter um pé no chão para se organizar financeiramente, para ter essa receita maior, não gastar mais também. Então, agora eu penso assim, que quando a gente retomando, eu preciso estar sempre preparada para pelo menos 1 ano. Antes eu pensava para 3 meses. Hoje eu penso agora que é para pelo menos 1 ano. Realmente, assim, Soraya, né? As literaturas, os economistas recomendam que se a pessoa é servidor público, né? Que tem um salário garantido ou é aposentado, que tem uma reserva de pelo menos 3 meses. Isso. Porque sabe que o dinheiro vai cair na conta no outro mês. Já se a pessoa é CLT, com carteira assinada, vai receber verba rescisória, seguro-desemprego, FGTS, que tem uma reserva de pelo menos 6 meses. Mas aí veio a pandemia, né? Os empreendedores também se viram em maus lençóis aí. E o que ficou mais ou menos decidido? Que o ideal é ter pelo menos 1 ano de reserva de emergência. Hoje, eu tenho uma reserva de emergência de 6 meses. Eu passei por um processo de reestruturação de carreira, né? Então, em fevereiro, eu saí do meu antigo trabalho. Eu tinha reserva de emergência, além das verbas que eu recebi com a rescisão. Tudo certo, tudo tranquilo. Eu me dediquei a uma nova profissão, eu pude estudar tranquila, sabendo que a minha água, a minha luz, né, a minha internet, eu não ia ficar sem nada disso, não ia faltar comida lá em casa, né? Então isso te permite mudar de vida, fazer novas escolhas, né? Às vezes a gente pensa assim,
que a reserva de emergência é para uma coisa ruim, para te salvar. Eu digo, o dinheiro é para resolver os nossos problemas, né? Porque se, por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia que o seu plano não cobre, é o dinheiro que vai te ajudar, né? De repente teu cachorro ficou doente, teu gato precisa fazer uma cirurgia, um tratamento, não tem cobertura, é o dinheiro que vai te ajudar também, né? Mas às vezes são coisas muito boas, né? Às vezes poderia ser um amigo que vai casar do outro lado do mundo e você quer fazer essa viagem, ou você pode ser promovida para um outro emprego e esse novo lugar vai ser em outra cidade, então vai ter mudança. A reserva de emergência é o dinheiro que vai te salvar numa situação, é um colete salva-vidas, né? Realmente para te ajudar quando for necessário. E eu acrescentaria ainda, Rayana, que assim, ó, interfere até nos relacionamentos, sabe? Porque uma vez que tu tens essa reserva de emergência, tu tá com todas as contas quitadas, o teu relacionamento vai bem, claro. Tu fica bem também, né? E tu consegues, consequentemente, viver bem. Claro. Então, e tu consegue dormir bem. Eu digo, não tem dinheiro, né, que pague uma boa noite de sono, sabe? Né? Então, e isso, nesse tempo, a gente não trabalhando, fazendo eventos, uma das coisas que eu tenho agradecido muito a Deus é que eu posso dormir tranquilamente, sabe? Justamente porque a gente estava organizado antes, sabe? Então, eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade de estar preparada para viver esse momento. Claro, com certeza. Né, eu emendo assim a fala da Soraya. É muito legal a gente ter uma reserva de emergência, é muito importante, mas essa reserva de emergência precisa ser investida. Por quê? Se você simplesmente guarda o seu dinheiro, ele perde o poder de compra. Agora nós estamos gravando esse programa em setembro, a gente está vendo um movimento de inflação, alguns produtos da cesta básica estão aumentando no supermercado. O que acontece? Se eu guardei R$10 em janeiro, os R$10 não compram mais o que eu comprava em janeiro agora em setembro, né? Então esse dinheiro pelo menos precisa ser corrigido pela inflação. E quais são os investimentos seguros que te permitem, né? A gente tem o Tesouro Selic, que é um título público federal, ele rende diariamente, ele paga 100% da Selic, que é a taxa básica de juros que está coladinha ali com a inflação, e tem liquidez diária. Isso quer dizer que se eu pedir o resgate hoje mesmo o dinheiro está disponível na minha conta. Então fica muito fácil e a gente tem a correção desse dinheiro, né? Outra opção que a gente também tem nas corretoras, que fazem essa intermediação entre você e o título público federal, né? O Tesouro Direto, que é a plataforma, são os fundos taxa zero. Eles não cobram absolutamente nada de administração, mas eles têm rendimento diário, assim como o Tesouro Selic, e liquidez diária. Por quê? Porque o gestor desse fundo investe em Tesouro Selic. E aí você podia me perguntar, qual a diferença? Por que investir num ou investir no outro? Hoje a grande vantagem de investir no Tesouro Direto diretamente é que você está isento de qualquer taxa até R$10 mil. Se a sua reserva for de R$10 mil, tudo bem, coloca o seu dinheiro direto lá no Tesouro Selic. Já se a sua reserva for maior, o interessante é você ter o taxa zero, o fundo de renda fixa de Tesouro Selic, que é taxa zero, porque lá você não vai pagar absolutamente nada. Então são essas duas opções de investimento para reserva de emergência. E não é de risco. Não tem risco, não tem risco. Eu sou conservadora. Tá certo, ótima questão, Soraya. O Tesouro Direto são as dívidas emitidas pelo governo. Então a gente viu agora que aumentou um pouquinho o teto de gastos, né? Se imprimiu mais dinheiro, muita gente recebeu auxílio emergencial, tiveram que construir hospitais, então teve um aumento nos gastos públicos. Da onde vem esse dinheiro? O governo não estava preparado, né? Então ele emitiu títulos de dívida pública. Quem está pagando? Eu, você, todo mundo que investe no Tesouro Direto está pagando essa dívida pública. Mas são títulos longos, né? Daqui a 10 anos, 20 anos, enfim. Qual a chance do nosso governo quebrar? É muito difícil. Então a gente chama de risco soberano. Por quê? Na pior das hipóteses, né, o governo vai lá, liga a máquina de imprimir dinheiro e injeta mais dinheiro na economia para poder equilibrar, né? Então esses dois investimentos que eu falei aqui são investimentos seguros. A reserva de emergência não pode oscilar para baixo. Eu não posso colocar 10 mil e no outro mês olhar e ter 9 mil reais. Né? A gente tem que ser conservador, tem que ser seguro. Reserva de emergência é segurança. Ela tem 3 características. A primeira delas realmente é segurança. Não pode oscilar para menos, né? A segunda é liquidez. De nada adianta eu ter uma rentabilidade maravilhosa, mas eu só posso resgatar daqui a um ano.
né? Eu tentei liquidez diária, ou então D+1 ou D+2, que é como o mercado chama essas nomenclaturas de liquidez, né? Sim. Isso quer dizer que eu pedi no resgate no meu dinheiro hoje, em 2 dias ele cai na minha conta, ou em 1 dia. E a outra questão é a rentabilidade. Infelizmente, se você tem liquidez diária e tem segurança do investimento, ele é pouco volátil, não tem como ele cair para, né, diminuir, então você não vai ter uma rentabilidade extraordinária. Porém, ela é constante. Então, assim, não é na reserva de emergência que a gente vai ficar rico, que vai ter ganhos expressivos. Ela é o nosso colchão, é o nosso colete salva-vidas, é a nossa segurança. É a segurança, é o seguro, né? Sim. É justamente isso, é um seguro. E isso é um dos nossos aprendizados. Claro. Eu vejo que tem muitos colegas próximos de mim que pensam assim, puxa, por que eu não me preparei melhor? Porque muitos precisaram se reinventar ou buscar uma outra área em virtude de não estarem preparados. E a gente sente muito, porque a gente não sabe quando a gente vai realmente retornar. Ou precisar, né? Porque pode ter uma outra situação, tanta né? coisa, né? Pode acontecer, então... É algo assim de seguro mesmo, como a gente falou, né? Então, estar preparado. Claro. Se você quer formar a sua reserva de emergência, não sabe como começar, eu preparei um e-book, porque às vezes falando fica um pouco difícil de entender, então tem um material bem legal que vai estar disponível no meu Instagram, @RayanaB, com Y, igual ao Ricas, e eu também tenho um canal no Telegram, Ricas, onde eu vou disponibilizar esse conteúdo para você começar a formar a sua reserva de emergência, ter a rentabilidade que pelo menos repõe a inflação. Eu quero agradecer a Soraya por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de recebê-la e muito feliz com o seu exemplo. Saber que você está sobrevivendo à pandemia, né? Apesar desses meses aí sem receita nenhuma, porque você tinha sua reserva de emergência e estava preparada. Eu que agradeço, 11 anos que a gente tem a empresa e realmente nunca imaginávamos passar por isso, mas ainda bem que a gente está sobrevivendo, claro, e prontos para retornar para arrasar. Ai, que bom! Agradeço a sua participação, a gente se encontra na próxima semana aqui na Pan Joinville. Até mais! Você acompanhou na Jovem Pan Ricas.